Olá, crianças do Kids Family, tudo bem com vocês? Como foi o mês de julho? Foi maravilhoso, né? E o drive-thru, então? Gente, foi o máximo. Eu adoro esses drive-thrus. Eu gosto de ver vocês, mesmo que a gente não pode apertar, não pode abraçar, mas deu pra matar um pouquinho da saudade e se divertir, não deu? Foi 10, adorei. E acabou, lembra? Aquele tema de força total, frutos do espírito, acabou. Mas continua praticando aí em casa. Agora, esse mês de agosto, a gente vai ter um tema que chama assim, faça você mesmo. E sabe do que a gente vai falar? Vamos falar sobre perdão. Mas o que será que é perdão? Vocês sabem? Eu sei que com certeza aqui a tia da escolinha, ou a professora, ou a mãe e o pai já falam assim, pede perdão, menino, pede perdão. Não fala? E às vezes vocês falam aí sem saber o que é, né? Mas esse mês vamos aprender o que é perdão e como praticar o perdão, tá? Sabe o que é perdão? Vou começar a ajudar vocês aí um pouquinho, ó. É decidir que alguém que lhe fez mal não precisa pagar por isso. Olha, muito forte isso, hein? É uma decisão de que quem te fez mal não precisa pagar pelo aquilo que ela te fez. E é isso que a gente vai ver nessa história. Vamos ver também que perdão é uma ferramenta que a gente pode usar para ser mais parecido com Jesus. Olha isso que interessante! Então, perdão é uma ferramenta que a gente usa para parecer com Jesus. Interessante, né? Eu tô gostando muito. Então fica aí que a história de hoje vai falar sobre isso. Assiste a história. A Bíblia são 66 livros com histórias, relatos, cartas e poesias que juntos formam a grande história de Deus. Esta épica aventura conta como Ele nos criou e nos ama tanto que encontrou uma maneira para nos resgatar. Enquanto navegamos pela Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, descobriremos pessoas que conheceram a Deus e tiveram suas vidas mudadas para sempre. E agora, vamos ouvir mais uma incrível história. Olá, crianças! Eu tô muito feliz de estar com vocês aqui, ainda mais porque esse mês é um novo mês, né? Nossa, eu tô muito animada para a gente aprender sobre mais uma virtude que Deus quer ensinar para a gente, não é mesmo? E esse mês nós vamos falar sobre perdão. Você sabe o que é perdão? Leia aqui junto comigo. Perdão é decidir que alguém que lhe fez mal não precisa pagar por isso. Uau, gente! Decidir que alguém que te fez mal não precisa pagar por isso? Isso realmente não é uma coisa muito fácil de fazer, não é mesmo? E sabe de uma coisa? Na nossa história bíblica de hoje, Pedro fez exatamente essa pergunta para Jesus. Abra sua Bíblia aí comigo em Mateus, capítulo 18, versículo 21. Olha o que Pedro perguntou para Jesus. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Eu acho que Pedro estava pensando que 7 vezes era um número assim, legal para perdoar a pessoa, né? 1 vez, 2 vezes, até 7 vezes. Acho que tá bom perdoar o meu irmão 7 vezes, né? Mas olha o que Jesus respondeu para Pedro no próximo versículo. Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Olha só, gente, Pedro achava que era 7 vezes. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Pedrão, 70 vezes 7. Você consegue fazer essa conta? Gente, é muito. Eu acho que são muitas vezes que a gente tem que perdoar os nossos irmãos, não é mesmo? Ai, gente, perdoar não é uma coisa fácil. E Jesus, para dar uma ilustração sobre isso, ele contou uma história. Ele contou assim, nesse mesmo capítulo, você pode ler em casa com a sua família, tá bom? Havia um rei, o reino de Deus é semelhante a um reino onde este rei
fez um empréstimo para os seus servos, emprestou um dinheiro lá para eles e tal. E um belo dia, esse rei quis chamar todo mundo e fazer uma prestação de contas. Agora vocês precisam me pagar o que vocês estão me devendo, esse rei disse, né? E aí, esse rei tinha emprestado para um dos servos 10.000 sacas de ouro, ou se a gente fosse falar nos nossos termos em reais, né? Vamos supor que fosse 10.000 reais. Gente, 10.000 reais é muito dinheiro. E esse servo devia esse dinheiro para o rei. E aí, o rei chamou esse servo, e esse servo foi lá apreensivo com a sacola dele, com a mochila dele, e falou: rei, eu não tenho esse dinheiro para pagar, eu não tenho cabritinhos para vender, eu não tenho poupança, eu não tenho um cofrinho para tirar um tostão, para tirar R$1, eu não tenho dinheiro, por favor, rei, me perdoa, me perdoa. E sabe o que o rei fez? O rei respirou fundo, olhou aquela dívida, 10.000. Poxa vida, 10.000 reais esse cara está me devendo. Mas tá bom, eu vou ter misericórdia dele. Tá bom, o rei falou. Você está perdoado, tá pago, tá bom, meu querido? Vai embora, vai feliz, eu te perdoo, não precisa me pagar, não. E aquele servo foi embora para casa muito feliz. Eu imagino que ele deve ter ido embora para casa saltitante de alegria, porque eu fui perdoado, 10.000 reais, eu não preciso pagar. Uau, gente. Esse servo foi embora, né? E aí Jesus continuou a história, contando ali para Pedro, para os discípulos e para as pessoas que estavam ouvindo. Só que esse servo, andando lá, foi lá para a casa dele, para as propriedades dele, e lembrou que tinha um outro servo que estava devendo para ele 100 reais, certo? 100 reais é um valor assim, né? Menos que 10.000, né? E aí, esse servo que tinha sido perdoado, pegou a conta dele e falou assim: aquele fulano tá me devendo 100, vou cobrar dele. E aí mandou chamar o outro servo. E aquele outro servo, o segundo servo, chegou lá. E agora? Eu não tenho esses 100 reais para pagar. Ai, meu Deus, eu não tenho. Vou pedir para ele misericórdia. E aí ele chegou lá. Olha, Senhor, eu não tenho 100 reais para te pagar. Por favor, me perdoa. Olha aqui, eu não tenho nada na minha sacola, na minha mochila. Eu não tenho um cavalo para vender. Eu não tenho uma vaca para dar leite. Eu não tenho como pagar os 100 reais. Eu estou falando 100 reais, gente, mas naquela época era outro dinheiro, tá bom? E ele não tinha esse 100 para pagar. O que vocês acham que aconteceu? Aquele servo que tinha sido perdoado, lá pelo rei, falou assim para ele: Nananina, não, você vai me pagar esses 100 reais, sim. Eu não vou te perdoar, eu não vou ser misericordioso com você, você vai para a cadeia até que você consiga me pagar os 100 reais. Gente, e aí esse servo mandou esse outro para a prisão. Ele foi preso, porque ele não tinha 100 reais para pagar para ele. Só que vocês acham que isso foi certo? Eu acho que não foi muito legal, né? E Jesus estava querendo dizer exatamente isso para os discípulos. Aquele servo que tinha sido perdoado deveria ter perdoado também o outro que devia menos. E aí, na nossa história, sabe o que aconteceu? As pessoas, os companheiros, ficaram sabendo e foram lá contar para o rei. Adivinha como que o rei reagiu? O rei ficou sabendo dessa história e falou: como assim? Eu perdoei a dívida dele de 10.000 e ele não quis perdoar o outro que devia só 100 reais para ele? Não, manda chamar ele aqui, porque ele foi injusto. Ele foi perdoado e não perdoou o seu companheiro. E aí chamou ele e mandou ele para a prisão. E olha o que fala no versículo 35. Abre sua Bíblia aí, Mateus 18, 35. Olha o que Jesus falou. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão.
Gente, isso é muito sério, porque quando Jesus veio ao mundo, quando Deus mandou Jesus aqui na Terra, ele ofereceu o Filho dele para morrer numa cruz, para nos perdoar de tudo que a gente fez de errado. Nós recebemos um perdão tão grande de Deus, e como que a gente não perdoa o nosso próximo, o nosso irmão, a nossa mãe, o seu pai, o seu primo, seus amigos? Nós precisamos perdoar o outro, não por obrigação, mas porque nós fomos perdoados. Você pode repetir essa frase comigo? Perdoe aos outros porque Deus te perdoou. Repita comigo. Perdoe aos outros porque Deus te perdoou. Porque Deus nos perdoou em Cristo Jesus, a gente pode perdoar os nossos amigos, as pessoas que nos ofenderam. E perdão é exatamente isso. Você decidir que a outra pessoa que te fez mal não precisa pagar por isso, porque você pode perdoar, porque você foi perdoado. E eu acho que a gente pode orar agora e pedir a Deus para que Ele nos dê força para a gente conseguir perdoar o nosso irmão, porque só em Jesus a gente vai conseguir perdoar. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor mandou Jesus para nos perdoar. E o perdão do Senhor foi tão grande, que nos limpou de todas as nossas culpas, de todos os nossos erros. E nós te pedimos perdão, Deus, quando a gente não se dispõe a perdoar o nosso irmão. Deus, tem misericórdia de nós. Nos ensina a perdoar os nossos amigos quando eles nos fizerem mal. Nos ajude a perdoar aos outros quando eles falarem mal da gente, quando eles agirem mal com a gente, Pai. Nos perdoe e nos ajude a perdoar. Nos dê um coração misericordioso e bondoso com as pessoas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E o versículo desse mês fala exatamente sobre isso. Vejam só. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3:13. Amém, crianças. Eu espero que vocês pratiquem o perdão essa semana. Não só essa semana, mas a vida toda. A gente precisa perdoar, não só 7 vezes como o Pedro achou que era, né? Mas 70 vezes 7. Ou seja, não é para você ficar contando quantas vezes você está perdoando. A Bíblia ensina para a gente, Jesus ensinou para os discípulos, que o perdão não pode ter limite. A gente deve perdoar quantas vezes for preciso. E quantas vezes você gostaria de ser perdoado, perdoe também. Então, lembre-se, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Então, se você quer receber perdão, perdoe também, tá bom? Que Deus abençoe você, um beijo e até a próxima. Tchau! Vocês viram, crianças? Que história interessante, né? O servo lá é perdoado pelo seu rei, mas ele não perdoa o seu amigo. Que servo é esse, né? Mas que Jesus falou que devemos perdoar muitas vezes. E não importa quantas vezes a gente pecou, Deus sempre vai nos perdoar. Se a gente chegar até Ele, quer chegar até Ele? Orar, né? Falar com Ele. Deus, me perdoa pelo aquilo que eu fiz. Ele vai te perdoar. Não é uma, nem duas, nem três, nem três. Não tem quantidade. É sempre. E o que a gente aprendeu com Jesus, então? Que se nós recebemos o perdão, nós também temos que dar o perdão. Não importa também o que a pessoa fez. Eu sei que é um pouco difícil, mas vamos aprender. Então vamos repetir juntos? Perdoe porque Deus te perdoou. Então, não importa o que aconteça, tá? Vamos juntos no 3, repetir junto? Essa ideia é a ideia principal da nossa semana. No 3. 1, 2, 3. Perdoe porque Deus te perdoou. Amém, crianças? E agora, fica ligadinho, não vai embora que o próximo vídeo vai ser legal. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Beijo!